César, já que você falou do Sol, nós temos aí o Sol esquentando o nosso planeta e nós temos um evento muito importante que está para acontecer aqui no próximo mês no Brasil. Já ouviu falar do COP30? Eu já ouvi falar da COP30, mas não sei nem o significado da sigla, então fala pra gente aí o significado da sigla da COP30. É a Conferência das Partes, é Conference of Parties. É muito Conference ruim. of Parties, tudo a ver com clima. Parabéns pelo nome, muito bom, vocês são muito bons de nomes. Muito criativos. Muito criativos, parabéns. De 10 a 21 de novembro, a COP vai estar aqui em Belém, no Pará. Por quê? Porque lá no Pará, uma parte do Pará está dentro da Amazônia, né? Da Amazônia Legal. E a COP é um evento muito significativo para o Brasil, muito importante, porque nós estamos vivendo num mundo de mudanças climáticas e os acordos que foram assinados no passado, em Paris, e também na COP 21, há muitos anos atrás, vem sendo discutido ao longo do tempo, a sua implementação, a sua viabilização. E aí agora a gente vai colocar todos esses delegados sentados no mesmo lugar para conversar, estabelecer as políticas que vão orientar o mundo com relação a isso. E não vão resolver nada. Eles você pode cortar, mas a verdade é essa. Eles não vão resolver quase nada. Infelizmente, o que é uma pena, porque a questão climática é uma coisa extremamente séria e grave, e de fato está acontecendo. Você que está aí, eu não acredito. Que tem de gente que não acredita em crise climática. Então, outro dia... Eles falam que é o sol. Não, outro dia eu e minha esposa comendo uma empanadinha de boa. E aí, estávamos conversando ali com o proprietário ali. Ele é super gentil, super de boa e super aberto. Mas ele estava influenciado por influenciadores que não deveriam poder falar bobagem. Tem aqueles que dizem que aquecimento global não está acontecendo. Tem aqueles que dizem que fazem parte do ciclo natural da Terra. Tem aqueles que dizem que fazem parte de um ciclo natural do Sol. É tudo bobagem. Por que é tudo bobagem? Porque é o seguinte, pessoal. O aquecimento global ele está diretamente relacionado à alta taxa de emissão de carbono. Existem gráficos, está lá no relatório do IPCC, vários gráficos. A gente está até montando um vídeo, fizemos um grande estudo, e é notório, é claro e é evidente. Primeiro, você tem uma taxa de emissão de carbono que vem aumentando de forma vertiginosa desde a primeira Revolução Industrial. Isso é um fato, é inegável, está nos gráficos, desde lá de 1850, que fazem medidas de temperatura média global. Existem essas medidas. E você percebe uma correlação clara do aumento da temperatura global, da média da temperatura global. Não é a temperatura na tua cidade, meu querido. Não é na tua cidade, é global, média global. A gente é muito pequenininho. E está clara a correlação. Por favor, complete, Cláudia. E você tem que lembrar que quando a gente analisa o clima, a gente vai analisar as forçantes que fazem com que aquele clima aconteça daquela forma, né? E eles rodaram modelos tirando a forçante antropogênica, que seria o efeito do homem, e compararam com essas medidas que o César falou ali, do aquecimento ou da mudança da temperatura média do planeta. E ela não coincide se você não coloca os efeitos antropogênicos que são gerados pelo homem. Perfeito. Antropogênicos são todos os efeitos que são ações do homem que alteram o clima. Perfeito. Como desmatamento, queimadas, a industrialização, que foi um dos maiores impactos na alteração do clima nos últimos anos, né, nas últimas décadas, inclusive. Então, todos esses efeitos, eles realmente influenciaram a alteração do clima geral. E, além disso, eles têm uma projeção que eles já estabeleceram, né, em Paris, que foi aonde é que a gente quer chegar até 2030, 2035, e a projeção é que a temperatura está subindo, ela está ali perto de 1,5 grau de aumento da temperatura média, e ela já está subindo a esse valor. Então, a gente está entrando num ponto em que talvez a gente não consiga garantir que a gente vai chegar no limite que seria não ultrapassar 2 graus de variação da temperatura média do planeta. E tem muitos trabalhos sendo feitos no mundo para poder identificar quais são os fenômenos que realmente contribuem. Então, não é falácia só não, tá?
E o derretimento das geleiras é um dos comprometimentos, Sim. a alteração da temperatura, Sim. todos esses fenômenos eles acabam afetando também a temperatura, porque a Terra é um sistema completo, né? Você não consegue fazer, que nem o César falou, não é só o que acontece na sua casa, é o que acontece globalmente. Ações locais, a gente já está vendo o impacto aqui. Sim, Você sim. tem ilhas de calor hoje já acontecendo que já são reflexo dessa mudança. É só você lembrar, é só você botar sua memória para aquecer um pouco e lembrar como que a coisa era. Se você for da década de 90, se você não for, pergunte aos seus pais, década de 90, década de 80, pergunte se a gente já teve uma onda de calor tal qual aconteceu em novembro do ano passado, que bateu 40 graus em São José dos Campos, que não é típico. E tem uma questão que muitas pessoas falam, mas aqui tá tendo mais nevasca, né? Nosso coleguinha do hemisfério norte falou lá, nossa, mas aqui tá mais frio, tá frio. Então, até mudou, antigamente falava de aquecimento global, hoje a gente já fala sobre mudanças climáticas, porque nós vamos ter picos de calor e frio nas regiões que não experimentavam aqueles níveis de temperatura, sim, e esses picos, nós não temos a capacidade de se adaptar de uma forma tão rápida a essas alterações no nível em que elas estão acontecendo. Sim. Né? A questão é que o sistema é extremamente complexo. A gente fala em aquecimento global porque, de fato, a temperatura média do planeta a temperatura média do planeta vai subir, o que não implica que em todos os lugares vai subir. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, a temperatura média global aquecer faz com que geleiras se derretam. Uhum. E isso vai mudar, por exemplo, salinidade dos oceanos. Uhum. A mudança de salinidade dos oceanos faz com que correntes marítimas mudem. E aí você está um exemplo bem típico do como que o aquecimento global pode causar, na verdade, uma mini era do gelo em algumas localidades. Uhum. Por exemplo, a Europa, na verdade, principalmente ali mais norte da Europa, ela só não é uma grande geleira, aquilo tudo ali, por conta de correntes marítimas que levam água quente aqui do hemisfério sul para o norte, aquecendo aquela região. Uhum. Só que o aquecimento global, dependendo do nível de derretimento de geleiras, por exemplo, que a gente tem na Antártida, vai diluir, vai mudar a salinidade, portanto, dos oceanos, muda essas correntes. Se essa corrente que leva águas quentes para aquela região muda de qualquer forma, o que vai acontecer? A Europa vai experimentar uma mini era do gelo. Isso, ou seja, a gente está falando de um sistema que é extremamente complexo. Então, como só dizendo, não é porque, eventualmente, agora a gente está na primavera e a gente está experimentando aqui, pelo menos no Sudeste, alguns dias de frio, que seriam tipicamente de calor. Aí vem lá o espertão e fala, o cara falando de aquecimento global, hoje de manhã fez 8 graus em plena primavera. Não, meu amigo. Não. Se aceite em sua pequenez. O mundo é muito grande, muito mais complexo do que o seu entendimento pode compreender. E acompanha, então, a COP30, porque na COP30 vão vir delegações do mundo inteiro. Eram previstas mais de 150 delegações, parece que confirmadas já tem aí mais de 85 delegações confirmadas, e elas estão chegando aí para invadir Belém e aí discutir o que elas pretendem fazer em vários setores. Então, como funciona a COP, né? Então, são delegados, eles vêm e vão discutir parâmetros como energia, emissões de gás carbônico, uso de energias renováveis, investimentos nessas áreas e também o famoso crédito do carbono. Você sabe o que significa o crédito do carbono? Eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho vontade de investir nisso. O crédito de carbono é mais ou menos assim. Se você é um país como o Brasil, que tem uma floresta amazônica imensa, você com certeza poderia explorar todas as coisas que tem na Amazônia e se desenvolver, inclusive tecnologicamente, que nem muitas pessoas pensam. Eu acredito que você já pensou isso. Nós temos tantas riquezas na Amazônia, por que a gente não vende a Amazônia e fica rico, certo? Só que nós sabemos o desastre que isso geraria no nosso Brasil inteiro, porque o ciclo de água que acontece no nosso planeta, ele passa pela Amazônia. Então, conservar a Amazônia da forma como ela está é importante para a gente. Só que daí a gente vai pagar com que preço o custo de manter a Amazônia do jeito que está? Como que a gente vai garantir que o nosso país seja um país que consiga se desenvolver sem destruir os nossos recursos naturais? Então, ele vai lá e vai buscar um outro país, e esse país vai fazer uma troca, que é um crédito de carbono. Então,
se você cuida daí, eu posso gastar um pouquinho daqui. E aí a gente troca. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que é uma empresa que precisa se desenvolver e vai precisar usar carbono, e você é uma pessoa que tem uma área grande que você pode mudar o seu ciclo de produção para ele ser mais sustentável, eu uso o seu direito de usar o carbono na sua região, pago para você, então você faz o seu processo mais sustentável e eu posso usar um pouquinho do saldo de comprometimento de carbono daquele país. Então, hoje, se eu sou um país, e o que aconteceu, por exemplo, a Europa, ela usou uma boa parte dos recursos naturais dela e se desenvolveu com isso. Hoje, ela não tem esses recursos naturais disponíveis, mas ela quer que o Brasil preserve o dele. Então, como ela faz? Ela paga para o Brasil conservar aqui e aí ela pode continuar seguindo. A gente consegue se desenvolver sem destruir a nossa natureza, isso é o crédito do carbono. E a ideia que eles têm é de discutir como fazer essas trocas para que elas sejam efetivas, para que o investimento possa retornar para aquela região mesmo de uma forma útil. Mas eles estão tendo bastante problema com isso, viu? Porque a forma de medir esse aproveitamento dos recursos naturais e a forma de você garantir a sustentabilidade, a gente, por exemplo, investe em biocombustível. Como é que a gente, usinas eólicas ou parques solares, como é que a gente realmente pode garantir que o que a gente está fazendo está compensando? Então essa é a discussão que eles precisam ter, e se eles conseguirem, todos eles, assinarem esse acordo, então nós teremos um tratado aí para os próximos anos e que todos os países vão trabalhar nisso. Mas, como o próprio César disse, e como a gente observa no mundo, é muito difícil que eles consigam chegar num consenso. Porque é muito interesse econômico envolvido, a gente vive numa sociedade que tem como base o consumismo pleno, enfim, é bem difícil, mas a gente tem que contar com a boa vontade alheia, porque óbvio, é importante a gente fazer a nossa parte, o que a gente puder fazer a gente faz, mas realmente isso é algo que depende de políticas públicas globais. Eu espero que realmente essa COP30 saia com bons resultados aí. Eu vou deixar só uma pontinha aqui para a gente voltar a discutir isso no futuro, tá? Porque a gente vai assistir a COP e a gente vai voltar a falar da COP aqui, tá? Mas se a gente não tiver os tratados, nós teremos os esforços, que eu acredito que sejam algumas das coisas que provavelmente a gente vai conseguir, mas hoje, exatamente no dia de hoje, assinaram um acordo permitindo que fosse feita a exploração de petróleo. Eu ia falar disso. Isso foi... Não, a gente não vai falar disso. A gente não vai falar disso, não? Não. Não. Então tá, então deixa Vamos esperar pra gente voltar a falar Mas é porque nisso. É tão polêmico. O que você acha disso? Eu achei bem complexo isso. Eu achei bem complexo. Realmente... Favor ou contra, gente? Exploração de petróleo na Amazônia? Eu entendo, por exemplo, eu estive lá no Macapá, eu estive lá no Amapá. É claro, o povo lá quer porque o povo lá quer os royalties relativos a essa exploração. Eu acho que é justo, porque é uma região que é esquecida pelo governo brasileiro. A questão de desenvolvimento humano lá está abaixo da média da população brasileira. Mas, ao mesmo, é muito complexo isso. É muito complexo você querer extrair petróleo de uma região tão sensível e mais. Você pensa, se pelo menos essa exploração fosse feita, garantidamente feita no Brasil, mas não vão leiloar. Vão leiloar, gente. Mas eu acho que tem vários pontos importantes aí, né? Esse dessa discussão mesmo, se deve ou não, se o Brasil deve investir em outras matrizes energéticas. Eu, particularmente, tenho assim um quê de interesse em saber como seria usar a energia nuclear e a gente começar talvez a trabalhar com essas outras fontes de energia, apesar de ser polêmica, podem ser formas interessantes de conseguir a mesma capacidade de energia do petróleo, que hoje realmente a gente ainda é muito dependente do petróleo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito a favor da gente trabalhar energias renováveis. Sim. E mudar as matrizes energéticas do país e ter um investimento pesado nisso. Sabe que vai ter, inclusive, o ITA, agora está saindo o ITA Campus Fortaleza, inclusive já a entrada de vestibular esse ano. Que legal, já começou? Para turmas lá de Fortaleza, vai todo mundo começar no ITA em São José dos Campos, mas depois vai uma turma para lá. E um dos cursos... Engenharia de energias renováveis.
Olha isso. Então, você vê o tamanho da importância desse tema. O ITA Já sendo pioneiro, né? já Como sendo sempre. pioneiro e lançando um curso aí sobre esse tema. O ITA, como sempre, sendo pioneiro em descobrir coisas novas aí, trazendo novidades. Tentando fazer coisas para Mas mudar. tem mais uma polêmica e aí a gente vai para o nosso último assunto de hoje.